Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, Davi e Golias. Esta é a sexta lição desse trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, e o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 41 ao 58, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, quem era Davi. Segundo, quem era Golias, e terceiro, segredos da vitória. E temos como objetivos desse comentário, primeiro, destacar a importância dessa batalha. Segundo, enfatizar que os Golias de hoje podem ser derrotados. E terceiro, praticar os princípios de vitória descritos. Eu quero sugerir que você faça a leitura do capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros que nos acompanham. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Na introdução desse comentário, o escritor diz que, nesta lição, apresentaremos Davi, uma das mais inspiradoras biografias bíblicas. Ele foi tão impressionantemente cheio da graça divina que, inclusive, um dos títulos messiânicos, filho de Davi, está conectado ao seu nome. Primeiro tópico, quem era Davi? 1 Samuel, capítulo 16, do verso 7 ao 17. Vamos iniciar descrevendo alguns aspectos da sua pessoa para depois vermos a fabulosa batalha com Golias e como isso nos alcança hoje. Primeiro subtópico, segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16, verso 7, o texto diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor o coração. É interessante observar esse texto que nós estamos tratando da escolha do segundo rei de Israel. O primeiro fora um fracasso. E agora Samuel está diante de Jessé, na casa de Jessé, mandado do Senhor para escolher o segundo rei de Israel. E essa escolha seria muito importante, ela não poderia ser feita conforme a aparência física. Mas era tudo que Samuel tinha na cabeça, escolher um rei de Israel, alguém que tivesse pinta de guerreiro, e ele está diante desse homem. E o Senhor olha para ele, fala ao seu coração, dizendo, Samuel, esse eu rejeitei, porque eu não vejo como ver o homem vê a aparência física, eu o coração. Esta é uma das coisas mais impressionantes ditas sobre Davi. Ele é o único homem na Bíblia assim chamado. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 13, no verso 22, o escritor diz o seguinte, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. É importante observar que essa expressão, achei a Davi, homem segundo o meu coração, essa palavra segundo, ser conforme, como se quer, do agrado, nos moldes desejado. É isso que o Senhor está falando acerca de Davi. Esta pessoa, nos moldes, desejado, segundo o meu coração. Mas o escritor traz uma pergunta para nós dizendo o seguinte, mas o que significa ser segundo o coração de Deus? E aí, diante do comentário, claro que não significa ser perfeito ou infalível. Sabemos que a própria história posterior a Davi vai mostrar de que não existe nenhum homem perfeito a não ser o Filho de Deus. Somente Jesus, registrado na Bíblia, ele é perfeito. E segundo o nosso comentário, os pecados de Davi, eles foram até mais grosseiros, até mesmo do que o próprio Saul. Também não significa essa aparência ou aspecto externo. Claro que não.
pois não são esses os critérios pelos quais Deus se relaciona conosco. Então, ter um coração perfeito não significa ser infalível, mas também não significa ter uma aparência perfeita. O escritor diz que ser segundo o coração de Deus, então diz respeito ao interior que agrada a Deus. Pois foi isso que o Senhor disse a Samuel: eu estou querendo alguém que o seu interior me agrade, que o seu interior seja segundo a minha vontade, que o seu interior seja nos molde que eu desejo. É essa a expressão: achei a Davi segundo o meu coração. Segundo subtópico, um desconhecido. 1 Samuel, capítulo 16, verso 16. Esse texto fala que Saul, quando caiu da graça de Deus, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. E os seus servos aconselham para que ele mande em busca de um homem que tocasse harpa. E quando esse espírito maligno o atormentasse, esse moço dedilharia então a harpa e Saul se sentiria melhor. O que eu gostaria de mostrar para você um pouquinho diante do texto é que ele diz que era um espírito maligno da parte de Deus. E você pode estar me perguntando, pastor, mas Deus tem espírito maligno? Na verdade, não. É que a teologia judaica, ela era muito débil quanto às coisas secundárias. Ou seja, todas as coisas eram atribuídas ou conferidas a Deus. O que isso quer dizer? É que, como Saul caiu da graça de Deus, o espírito maligno que vinha até ele, Deus o permitia. Ou seja, Deus abria caminho, vai, atormenta ele, já que ele caiu da minha graça. Não é que o espírito maligno viesse de Deus, tá bom? Só para a gente deixar claro, de repente o aluno vai perguntar, ou já está perguntando para todos nós, né? Davi, ao ser ungido por Samuel, era um completo desconhecido. Nem mesmo seus familiares jamais imaginaram que Deus tinha um plano tão especial para ele. O texto diz que a graça de Deus é assim. Ele nos alcança, nos surpreende e nos deixa boquiaberto muitas vezes, fazendo-nos glorificar não os alvos da graça, mas a fonte dela, que é Deus. Davi não tinha cara de rei, era um garoto desprovido daquilo que poderíamos considerar como vantagens, como foi o caso de Saul. Tinha várias vantagens, ele era jovem, ele era alto, ele tinha postura, pinta de rei. Davi não tinha isso. Deus é muitas vezes irônico naquilo que faz, diz o escritor. Os homens pensam que ele agirá numa direção e ele, surpreendentemente, por iniciativa própria e movido de graça, faz aquilo que ninguém esperava, sem precisar de explicação e sem ficar devendo nada a ninguém, pois ele é Deus. E o mais maravilhoso ainda é que ele faz sempre o melhor para todos nós. E o escritor traz a segunda pergunta do comentário dizendo assim: como não glorificar esse Deus, né, irmãos? Por tudo que ele faz, da sua forma e da melhor maneira. Na reunião agendada por Samuel para a unção do novo rei de Israel, Davi sequer foi considerado digno de estar. Davi, o moço que estava lá no campo cuidando das ovelhas. 1 Samuel 16, verso 11. Nem mesmo Samuel o conhecia, pois se não fosse a intervenção divina, Samuel ainda teria ungido o cara errado de novo para a nação de Israel. Mas Deus interviu e não deixou que isso acontecesse. Isso deve nos alertar para a imperiosa necessidade de nunca desprezar, rejeitar ou fazer acepção de ninguém. Por quê, pastor? Não porque um dia essa pessoa venha a ser um rei, mas por serem elas amadas e queridas por aquele que inclusive deu a sua vida por elas na cruz. Terceiro subtópico, poeta e músico. 1 Samuel 16, verso 17, disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Uma face admirável em Davi é a sua imaginação, sua inspiração poética e musical. Ele se mostra assim como alguém sensível, nada menos, diz o escritor, que metade dos salmos foram escrita
pela sua pena, e até mesmo alguns daqueles que não aparecem como títulos, quem foi que escreveu, também são atribuídos a ele. Seus cânticos não são contemplações vazias ou panteístas. Panteísta esta palavra vem de duas palavras do grego, derivada do grego, pan, que significa tudo, e teus, que significa Deus. Ou seja, panteísta significa tudo é Deus. O cântico de Davi não é desta forma, dizendo que tudo é Deus, mas extravasa um interior encharcado de Deus e de uma fé pessoal nele. É digno de nota que o maior livro da Bíblia seja um inário com 150 poemas, 150 canções. Os salmos sempre tiveram um papel importante, não somente no culto e na vida dos israelitas, mas também na inologia da igreja cristã. Hoje, nós não temos certeza nem mesmo do tipo de harpa que Davi usava, mas sabemos que tocava tão bem que foi recrutado para tocar na corte de Saul. Como se tudo isso fosse pouco, Davi foi um notável inventor de instrumentos musicais, conforme está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 6. O escritor então conclui esse primeiro ponto de quem era Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem desconhecido, um poeta e músico. Davi, ele subiu de um jovem pastor de ovelha para a posição de músico da corte, tocando diante do rei de Israel, que está no capítulo 16, no verso 16. Segundo tópico, quem foi Golias? 1 Samuel, capítulo 17, do verso 4 ao 16. O escritor traz a terceira pergunta do comentário dizendo o seguinte: quais os ideais de Golias? E ele mesmo responde dizendo que Golias não tinha nem o ideal, mas ele era conhecido como um valentão. Ele era um sujeito que gostava de duelos, gostava de briga, gostava da guerra simplesmente pela guerra mesmo. E aí vejamos algumas características desse personagem. Primeiro, que ele é um gigante. Capítulo 17, verso 4. O texto diz que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O escritor ainda diz que Golias, o originário de Gate, foi um homem de estatura singular. Não encontramos registrado na Bíblia um outro nome, um outro personagem com tal altura. Alguns o veem como um descendente dos Refaíns, uma raça aborígene mencionada lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 20, e outros relacionam como vindo dos Anaquins, que também eram conhecidos pela estatura elevada, segundo está registrado em Número capítulo 13, verso 33. O escritor ainda diz que há relatos lendários de vários povos sobre homens muito altos. A altura presumível de Golias era de aproximadamente, segundo esse comentário, 2,96 metros. É possível que você encontre dados diferentes nessa altura, considerando talvez o tamanho de cada côvado. Algo realmente inusitado e assustador, e se tratando de um guerreiro ainda, meus irmãos, não devemos achar estranho tal relato, pois já houve descoberta. O que o escritor quer mostrar ainda para nós, que não devamos achar estranho ou ignorar o relato, porque já existe descobertas arqueológicas na Palestina de esqueletos humanos de estatura semelhantes. Então, quando alguém diz assim, não, isso é impossível, como que pode? Já existe fatos, a arqueologia buscando e encontrando esqueletos lá dessa época com estatura mais ou menos parecida. Então, na verdade, existiu mesmo esse homem com esse tamanho, conforme a Bíblia relata. Segundo subtópico, um representante filisteu, esta é a sua segunda característica, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu ferir vocês, vocês serão nossos servos e nos servireis. O texto diz que era comum nas guerras antigas que os militares, em vez de se entregarem às matanças coletivas,
eles nomeavam um representante. E lá está o exército dos filisteus colocando Golias não como um general, mas como um representante do seu exército. Do lado B, do lado A está lá Israel, amedrontado, e o gigante está fazendo esse desafio. Manda um homem para brigar comigo. Se vocês vencerem, nós seremos servos de vocês. Agora, se eu vencer ele, então vocês serão nossos servos. Mas aí, meus irmãos, Golias era um campeão filisteu cheio de arrogância. Alguém que não possuía ideias, mas gostava de guerra. Da guerra mesmo pela guerra. Porque ele se tornava um valentão cheio de adulações e que desprezava o próximo do alto da sua arrogância e aparente invencibilidade. Então, quem é que vai me vencer? Então ele desprezava, menosprezava todo mundo. A sua arrogância era grande, por se considerar invencível. Ninguém podia vencê-lo. O seu porte físico amedrontador, sua destreza militar e sua armadura escamadas de mais de 50 quilos fazia-se sentir-se imbatível. Quem é o cara que vai chegar diante de mim e me derrotar? Por isso ele zombava, ele escarnecia, ele afrontava o exército de Israel. E durante 40 dias ele esbanjava esse insulto diante de Israel. Ninguém ousava enfrentá-lo. O medo e o pavor tomaram conta da linha de frente do combate de Israel. A quarta pergunta do escritor para nós é o seguinte: quantos homens ele já matara? Desde quando guerreava? Com isso aqui, irmãos, a moral da tropa estava no chão, pois a derrota já parecia lavrada indiscutível. Para Israel não existia nenhuma saída, exatamente por causa dessa característica, desse perfil, dessa arrogância do grande gigante Golias. Deus ainda usa situações que aos homens parecem impossível para glorificar o seu santo nome. Terceiro subtópico, um símbolo. Esta é a terceira característica do gigante Golias. O texto diz que ele vinha de manhã e de tarde durante 40 dias para afrontar Israel. Israel sem uma condição sequer de vencer esse inimigo. Embora real, histórico e concreto, Golias também representa aquelas lutas e batalhas da vida que julgamos maiores do que nós, irmãos. Entre todas as lutas, essa nos atrai pelo seu valor simbólico e ilustrativo. Assim como na Bíblia temos a simbologia do deserto, da tempestade e outras mais, Golias é também uma alegoria daquelas situações assimétricas e desproporcionais que todos nós, de vez em quando, enfrentamos na vida. É a luta do gigante contra o pequeno, do experiente contra o recém-chegado, do especialista contra o homem comum. À luz do nosso comentário, o escritor faz a sexta pergunta para nós, dizendo o seguinte: quais as situações que nos parecem impossíveis hoje? Ele faz uma sétima pergunta, dizendo o seguinte: quem nunca se sentiu aquém diante de situações avassaladoras que vêm contra nós querendo nos destruir? Quem nunca se sentiu assim, né, irmãos? Às vezes, diante de situações que a gente olha assim, não tem como sobreviver. E ele faz a oitava pergunta dizendo: quem, em algum momento, nunca se sentiu menor do que a força que vem na direção contrária? Quantas vezes também nos sentimos assim? E aí ele faz aqui algumas demonstrações, dizendo o seguinte: pode ser um diagnóstico médico, que recebemos aquele diagnóstico e aí o mundo desabou para nós. Porque diante desse fato, dessa notícia, a gente não tem expectativa de sobrevivência. Uma outra situação pode ser, de repente, o desemprego. Caminhando tranquilamente, cuidando da família, sustentando a família, chegou o desemprego e o mundo também se abriu, desabou. E nós não sentimos terra no chão. Ele ainda coloca também o divórcio como, por exemplo, também. Aparentemente as coisas caminhando tudo muito bem, tudo se evoluindo, e de repente surge um divórcio na caminhada, e quando isso acontece também, é uma dessas lutas que o escritor mostra a semelhança daquele gigante. O escritor diz que
Não falta, inclusive, quem já tenha decretado nossa derrota, dizendo: você não tem chance. Se essa for a sua realidade hoje, o escritor pede-me a mim e pede a você também, dizendo o seguinte: tenho boas notícias, você pode vencer os gigantes. Seja qual for o gigante, o escritor está mostrando nessa simbologia do gigante Golias contra a nação de Israel, impossível se vencer. Deus chega lá e diz assim: eu vou mostrar para você, ô Golias, que eu sou maior do que você. Independentemente, irmãos, qual seja o nosso problema, a nossa dificuldade, coloque isso diante da classe, diante dos alunos, de que independentemente qual seja a afronta contra você, existe um Deus que é poderoso para fazermos triunfar e transpor todos esses obstáculos na nossa frente. Terceiro tópico, segredos da vitória. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 26 ao 48, o escritor, nesse comentário, resolveu conversar bastante conosco e ele faz a 9ª pergunta, dizendo o seguinte: o que Davi fez para vencer? Logo em seguida, ele faz a 10ª pergunta, dizendo: o que devemos fazer se quisermos que os gigantes caiam? Veremos nesse tópico princípios para vencermos nossas próprias guerras. E o primeiro princípio está nesse primeiro subtópico: comunhão com Deus. Verso 26 do capítulo 17. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Um dos segredos de Davi foi esse: Davi amava e andava em profunda comunhão com Deus. Por que ele venceu? Aqui está a resposta já da primeira pergunta aqui do escritor. Ele andava em profunda comunhão com Deus. E o que nós precisamos também para vencer? A 10ª pergunta que ele fez para nós. Também pode ser a expressão do texto bíblico: o Senhor é com ele, diz tudo. Há quem viva obcecado por rituais e participando de intermináveis campanhas, onde ganham, mediante uma oferta, amuletos e mantras. Mas o segredo da vitória contra o nosso Golias não tem a ver com algo, mas com alguém. A vitória é fruto de um relacionamento. Então o escritor diz que muitas vezes nós entramos em campanhas, às vezes intermináveis, e às vezes até recebendo um certo amuleto, como dizendo que esse amuleto vai trazer vitória para você. O escritor diz assim: a nossa vitória é fruto de um relacionamento com Deus. É isso que acontece com Davi. Não foi apenas a habilidade de Davi com a funda, não foi a sua estratégia. Aliás, qual foi a sua estratégia? A 11ª pergunta. Quem eram os deuses de Golias? Eram ídolos cananeus. Davi, por outro lado, servia ao único Deus verdadeiro. Então, o que nós aprendemos com Davi é isso aqui: a vitória que ele alcançou foi porque confiou em Deus. A mesma pergunta que ele fez acerca de Davi, ele faz a nosso respeito. E nós, o que precisamos para vencer os nossos gigantes? Andar com Deus, comunhão com Deus. Segundo subtópico, confiar no poder de Deus. 1 Samuel 17, verso 45. Esse é o segundo princípio. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O segundo segredo simples que aprendemos com Davi é confiar no poder de Deus e não nas armaduras humanas. Saul ainda tentou colocar as armaduras em Davi, mas Davi não tinha experiência dessas armaduras. Há 3 importantes lições aqui, irmãos, para nós. Não precisamos de um arsenal parecido com o do inimigo para vencê-los. Nossas armas são outras. Se usarmos as mesmas armas, não importa o resultado, já perdemos, diz o escritor. E que armas são essas que ele está se referindo? Não podemos lutar com a mentira, com a calúnia, com a trapaça, com o engano. Quantas pessoas hoje que querem vencer na vida e vencendo, irmãos, com trapaças, vencendo com mentiras, vencendo com calúnias, vencendo enganando as pessoas. O escritor está dizendo que quando a gente vence,
usando essas armas, esse resultado é negativo. Por mais que eu venci, mas eu já perdi porque eu usei as mesmas armas do inimigo. O escritor diz que há muita gente trocando a simplicidade do evangelho, da fé e do sobrenatural por confiança no dinheiro, nas manobras, o poder político ou nas estruturas mundanas. Quando agimos assim, estamos imitando o inimigo. E o escritor traz a 14ª pergunta do comentário para nós, dizendo assim: como a Assembleia de Deus chegou até aqui? Você conhece a história dela? Se você não conhece, dá uma olhadinha. Eu quero desafiar você, você que está chegando, que chegou há pouco tempo, dê uma busca e conheça um pouco da história. O escritor faz a 15ª pergunta dizendo o seguinte: o que fizeram nossos pioneiros? Então não precisamos mudar os marcos da simplicidade, da pureza e do temor de Deus. Esse foi o grande trunfo dessa igreja. Os seus pioneiros, eles eram homens simples, eles eram homens que procuravam viver uma vida pura, uma vida santa e, acima de tudo, uma vida de temor a Deus. E Deus os fez chegar até aqui. A segunda lição que nós aprendemos é que não precisamos imitar ninguém para vencer. Davi recusa-se uma imitação dos demais. Ele decidiu ser autêntico, ser ele mesmo. Eu não vou vencer vocês imitando vocês. Eu vou vencer vocês quem eu sou. Ou seja, qual a lição? É que nós precisamos, irmãos, ser nós mesmos. Eu não preciso imitar ninguém para ser um vencedor. A lição que podemos extrair, você também pode passar isso para os nossos alunos. Você não precisa imitar ninguém para se tornar um vencedor. Seja simples, seja autêntico, seja você mesmo diante de Deus. Não há armadura que nos faça vencer. Quem nos faz vitorioso é o poder do Espírito Santo. E por fim, a última lição, ele diz o seguinte: Davi era um homem de nobres ideias. O que movia sua valentia não era a briga pela briga. Suas motivações eram nobres. Então esta é a lição. Quem entra em algum desafio na vida com pureza, sem agendas escondidas e sem arrogância, será sempre vencedor, mesmo que morra na batalha. Terceiro subtópico, ousadia. 1 Samuel, capítulo 17, verso 48. Esse é o último princípio que o escritor mostra para nós em Davi. Ousadia. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Como falamos para você, os dois exércitos agrupados, reunidos em fileira, os principais guerreiros da linha de frente, esperando que dali da linhagem ou do exército de Israel alguém saísse para lutar contra o gigante. Davi se apresenta, o gigante vem ao seu encontro, o gigante Golias, e enquanto os soldados de Saul corriam de medo e de pavor e se acovardavam diante de Golias, Davi, ele vai em direção. Ele vai em busca de Golias. 1 Samuel 16, verso 24. A mesma escritura diz que Davi correu para encontrar-se com o gigante na batalha. Em outras palavras, ele não correu do gigante, mas para o gigante. Eu estou indo, ele está afrontando o meu Deus. Ele está afrontando o Deus do exército do Senhor. E aí o escritor diz que coisa linda. As palavras de Davi, no capítulo 17, no verso 45, você está afrontando o exército de Deus e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essas palavras de Davi são cheias de confiança e certeza. Não era uma batalha pessoal para a glória de Davi, o texto diz, mas uma batalha para a glória de Deus de Israel, e ninguém que luta contra Deus sairá vitorioso. Ah, pastor, mas também quem é o doido que luta contra Deus? Irmãos, quem luta contra Deus, o escritor está dizendo, é aquele que luta contra o seu povo, que luta contra a igreja do Senhor. O grande gigante Golias estava lutando, aparentemente ele achava que estava lutando contra o exército de Israel. Davi tem essa concepção dizendo, você não está lutando contra o exército de Israel, você está lutando contra o Deus do exército de Israel. E é contra esse Deus que você luta, e é em nome desse Deus que eu vou a você trazer a vitória para o exército do Senhor. Então, Davi sabia disso, e por isso estava cheio de ousadia.
Enquanto todos olhavam para o gigante e desfaleciam, Davi olhava para o Senhor e se enchia de autoridade. Em nome do Senhor eu vou lá. Para onde estão direcionados nossos olhares? É a última pergunta do escritor para todos nós. Queridos, e na aplicação pessoal, o escritor diz: em nossas batalhas façamos as opções que Davi fez. Ele escolheu andar com o seu Deus e confiar nos seus métodos. Se assim fizermos, nossos Golias também cairão. Nossos problemas, nossos conflitos, nossas guerras também cairão. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu e pela oportunidade de poder estar juntos. Espero poder ter contribuído com você com mais esse comentário. E assim sendo, se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos juntos na próxima lição. E agradeço a todos vocês e toda essa nossa linda nação que nos acompanharam. Deus nos abençoe e até o próximo comentário, se o Senhor Deus assim nos permitir.